5 peças de roupa do sumo sacerdote. O homem Israel basicamente vestia uma túnica comprida, tipo camisolão, uma capa um pouco menor por cima que cobria a cabeça. O sumo sacerdote, além disso, usava uma peça parecida com um colete, o éfode, até a cintura, e o peitoral, que era um tipo de bolsa grande, bem presa ao colete. O sumo sacerdote era o representante da nação perante Deus, e as suas roupas de glória e ornamento representavam o pensamento de Deus a respeito do seu povo. Desde a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo exerceu no céu a função de representante do seu povo salvo por ele, e nós somos vistos a todo momento diante de Deus em toda a beleza e perfeição da sua bendita pessoa. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra de Deus, do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Conforme Levítico capítulo 8, Arão, sendo uma figura de Cristo, foi ungido antes de ser feito o sacrifício, mas seus filhos só foram ungidos depois do sacrifício, pois são uma figura dos salvos desta era que primeiro tiveram de nos apropriar do sangue para a nossa salvação, mas agora, sob o comando dele, somos sacerdotes. Começaremos nossas considerações tendo por base Êxodo capítulo 28. Olhando o sumo sacerdote de frente, notamos, em primeiro lugar, sua cabeça coberta com a mitra, que era de linho fino, mas o que se destacava nela era que, bem na testa, fixado por um cordão azul, havia uma lâmina de ouro puro com a inscrição Santidade ao Senhor. Isto não era meras palavras, mas indicava a santidade do sumo sacerdote. Isso é verdade especialmente a respeito daquela bendita pessoa prefigurada neste símbolo. Sem esta santidade, o povo israelita e suas ofertas sacrificiais não seriam aceitos. O mesmo valor para nós agora. Olhemos agora o peito do sumo sacerdote. Ali se vê o peitoral, um tipo de bolso do tamanho de um palmo. Este era grande o suficiente para conter uma placa de ouro com 12 pedras preciosas encaixadas. Eram 12 pedras diferentes e em cada uma delas estava gravado o nome de um dos filhos de Israel para recordação diante de Jeová. É interessante notar que foi ele próprio que decidiu quem seria representado pela pedra sárdio, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, havia um brilho diferente em cada pedra exposta à luz do candelabro de ouro. No entanto, é só Deus que determinará a glória que cada um dos seus filhos e filhas refletirá. Cada um tem um brilho diferente, mas o mais importante é que cada nome fica no peito do nosso sumo sacerdote, isto é, no seu coração, onde é levado até a presença de Deus continuamente. Você, querido crente, é que está representado hoje e em todos os momentos da sua peregrinação neste mundo hostil, no brilho de uma daquelas pedras no santuário celestial. Isto não é pouca coisa? Redobremos nossa dedicação ao nosso Deus e Salvador, que tanto nos preza. Somos vistos no coração amado. Mas havia ainda algo importantíssimo naquele bolso chamado peitoral. O Urim e Tumim pode ser comparado com o Alfa e o Ômega do Novo Testamento, visto que a palavra Urim começa com a primeira letra e a palavra Tumim com a última letra do alfabeto da língua hebraica. Sendo assim, isto simbolizava que tinha ali toda a resposta para tudo que eles necessitavam saber. O cinto não era uma peça separada,
Êxodo capítulo 39, versículo 5, mas integrava o éfode, que era semelhante a um colete, porém aberto nos lados abaixo dos braços. Por isso o cinto era integrado e necessário para o éfode ficar bem assentado. Também nos ombros o colete, que era uma peça na frente e outra atrás, era unido por ombreiras feitas especialmente para acomodar de cada lado. Uma pedra preciosa encaixada em ouro. Não sabemos o tamanho da pedra preciosa, nem a grossura dela e da barra de ouro, mas o ombro tem vários centímetros de comprimento. Que riqueza havia apenas nos ombros do sumo sacerdote? Que brilho havia ao entrar ele no santuário? Mas isto não é tudo. Ali, em letras trabalhadas e na ordem de idade, havia o nome de cada um dos filhos de Israel. Nessa época, eles já eram as tribos. Algumas delas eram grandes, outras menores, mas os nomes das grandes não ocupavam mais espaço que os nomes das pequenas. Quando o sumo sacerdote aparecia perante Jeová, seus nomes eram levados para recordação diante de Jeová, recordação do fato que elas existiam e que elas eram povo. Querido irmão, tome ânimo, você pode ser considerado pequeno pelos grandes, os importantes entre o povo de Deus, mas aquela divina pessoa que te representa e te leva nos seus ombros diante de Deus, te apresenta lá no mesmo nível dos grandes. Teu nome brilha lá, por isso esforça-te para corresponder à apreciação que Deus tem por ti, sem olhar o que teus irmãos pensam de ti aqui. O manto, ou capa, todo azul, falava da origem celestial. Se nossa aceitação perante Deus é simbolizada na lâmina de ouro, a nossa possibilidade de produzir fruto para Deus na nossa vida só é possível pela atividade celestial do nosso sumo sacerdote, simbolizada nas romãs bordadas. Os sinos de ouro nos lembram de cada movimento do sumo sacerdote atuando a nosso favor, testificando que ele vive, como diz, para que Arão não morra. Por último, é só visível porque era mais comprido que o manto ou capa, havia a túnica, justa ao corpo feita de linho, falando da justiça perfeita de Cristo, que o capacita diante de Deus como representante do seu povo.